Volta a falar sobre saúde. Há pouco acompanhamos em uma reportagem. Depois de mais de 3 anos, a Organização Mundial da Saúde declarou que a Covid-19 não configura mais emergência em saúde pública de importância internacional. Sobre o assunto, então, a gente recebe agora a doutora Raquel Moarec, que é infectologista. Doutora, bem-vinda ao Jornal da Manhã. Obrigada pela participação. O que muda a partir desse novo anúncio da OMS? Como foi possível fazer a declaração? Então, a declaração ela vem só para mostrar que a Organização Mundial de Saúde já fez o papel dela, pondo todos os continentes no mundo inteiro em atenção pela pandemia que a gente passou. Mas isso não quer dizer que o Covid acabou, né? Ela continua ainda uma pandemia, no sentido de estar em mais de 5 continentes no mundo, e isso ainda gera atenção para cada país. O que é importante é que agora a organização pode realmente ir atrás ou ficar à disposição de alguma outra coisa que possa acontecer. Doutora Raquel, a pergunta agora de José Maria Trindade. Zé. Salve, doutora, muito bom dia. Doutora, eu acompanhei muito de perto aí esse processo da pandemia, né, desde a primeira notícia, né, até o final. E o mundo aprendeu muito, né? E, inclusive, sobre a possibilidade de uma nova pandemia e talvez até mais forte. É real essa possibilidade de uma nova pandemia, de um outro vírus? Olha, a gente nunca pode falar que não tem possibilidade de vírus ou não. A gente sabe que nós estamos um pouco mais preparados. Nós tivemos uma atuação muito importante da ciência, da parte médica, de todos os governos, de todos os países, com esse enfrentamento que a gente passou durante mais ou menos 3 anos. Mostra que conseguimos enfrentar, mediante ciência, governos e estados e todo o corpo médico, o corpo de saúde pública no geral. Mas é grave, assim, porque a gente tem que ter atenção a outros vírus, isso é por isso que a Organização Mundial de Saúde deixou esse alerta, mas isso não mostra que a gente ainda tem atenção a outros vírus, com certeza, verdade. Claro. Doutora, só para ficar claro então, a OMS declara o fim da emergência, mas oficialmente a pandemia não acabou. Por que ainda a classificação pandemia continua? A gente sempre ouviu falar, por causa da baixa vacinação em alguns outros países, as diferenças de vacinação em relação ao Brasil e outros países, por exemplo. O Brasil avançou muito nesse sentido, mas por que ainda continua essa classificação pandemia? Então, olha, é uma boa pergunta. As pessoas têm dúvida, se a organização parou, por que ainda a gente tem a pandemia? A pandemia é só durante territórios, então nós continuamos com a transmissão sustentada do vírus. A gente ainda tem casos novos, a gente ainda tem transmissão alta, não só em um continente, em vários continentes. E por ser vários continentes, é considerado a pandemia ainda. Então, a gente precisa realmente adequar ou ter a vacinação mais adequada em todos os continentes para que a gente diminua essa transmissão. Agora, recente, mais uma nova cepa, com uma mutação diferente, com outro formato de apresentação e que tem um sintoma. Quer dizer, o vírus, ele procura ter uma transmissão ou burlar o sistema de defesa para ele continuar ativo, ele continuar presente. Então, ele ainda vai estar com a gente por muitos e muitos anos, mas, se Deus quiser, lógico, ano após ano, com menos gravidade, menos mortalidade e menos internação. Claro, a gente torce no mínimo, não é, doutora? Agora, a Covid-19 ainda faz vítimas, infelizmente, até a gente acompanha a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, internada por causa da contaminação do coronavírus em São Paulo. É preciso que a vacinação siga no Brasil para todos os grupos? Quais as orientações com relação à imunização?
Olha, o Brasil, devido à pandemia, nós diminuímos a vacinação não só para a Covid, mas para todas as frentes. Esse é o motivo de que nós temos muita internação de crianças abaixo de 5 anos e os idosos voltando a internar com maior gravidade para os quadros respiratórios graves. Agora nós entramos em outono, nós apresentamos várias internações por vírus sincicial, rinovírus, metafinovírus, quer dizer, são vários vírus que circulam e a população, devido ao Covid, diminuiu a sua resposta imune ou resposta sustentada de defesa, apresentando não só vírus, mas como infecções bacterianas secundárias mais graves. Então, é um momento de adequar a vacinação, procurar ambientes mais arejados, utilizar o que a gente teve durante a pandemia para melhorar o nosso sistema imune, arejar, se hidratar, todos os poros. Hidratar os olhos, hidratar a narina, tomar bastante água, adequar sua carteira de vacina, porque hoje em dia nós temos uma baixa vacinação, não só para a gripe, as pessoas não estão vacinando, está aumentando o número de internação importante nesse período agora. E a Covid, nós temos muita gente ainda não acreditando na vacina, ainda não vacinando. Ela mostrou que diminuiu a mortalidade, que diminuiu as internações e hoje a gente já tem a Organização Mundial liberando esse sinal de alerta. Mas ainda temos muita coisa para ir lá frente para que a população acredite e conviva que o vírus ainda está presente. Zé Maria. Doutora, um dos pontos mais, eu diria até que, entendimento geral, é de que os países precisam de um atendimento de saúde universal, como é o nosso SUS aqui, que é raro no mundo, né? Foi criado a partir de uma avaliação do sistema de saúde do Reino Unido, né? Da Inglaterra. Queria perguntar se passou no teste, qual o reparo que a senhora faz no SUS durante essa pandemia? Olha, Zé Maria, eu vou ser sincera, eu sou muito adepta ao Programa Nacional de Imunização e ao Sistema SUS. Ele veio, nos ajudou em todos os estados, independente de qual município ou não. Nós respondemos de melhor atuação frente a esse vírus, frente à diminuição de mortalidade do que muitos países que têm outros sistemas de saúde. Então, eu acho que nós temos total condição de continuar adequando o seu sistema de saúde para sistema primário, secundário e terciário, para que a população esteja preparada para outros vírus, para as internações que ainda possam ter e para continuar tendo melhor resposta frente a outros locais. Doutor, eu queria falar um pouco sobre mudanças de hábito, né? Hoje não há mais obrigatoriedade de se andar de máscara, enfim, nem mesmo em áreas de saúde. Mas, por exemplo, qual que é a recomendação para as pessoas se alguém toma um transporte público lotado no horário de pico, 6 horas da tarde? É sempre importante a precaução porque a gente não pega apenas a Covid, mas pega qualquer resfriado, gripe, enfim. Estamos nesse momento em andamento com a campanha de vacinação contra a gripe, no caso aqui em São Paulo. Qual é a recomendação? O que as pessoas devem manter de hábitos que vêm da pandemia? Olha, prestando atenção no que é o geral, o que serviu a pandemia para nós até o momento? Se você tem um sistema de saúde mais diminuído, se você tem na família pessoas mais idosas ou crianças onde não tem ainda a formação do seu sistema imune, você vai num ambiente de transporte coletivo e não está com a saúde adequada, usar a máscara, isso vai te ajudar a diminuir o seu contágio ou diminuir a sua transmissão domiciliar. Outra, nós aprendemos que ambiente arejado é o melhor ambiente que tem, quer dizer, quanto mais circulação do ar, menor a transmissão. E temos
crianças com sistema de defesa menor, a vacinação ainda não completa, e ela pode entrar e sair não só do Covid, mas com outros vírus que estão presentes, principalmente agora que a gente convive em ambientes mais fechados. E aí ela sai de um vírus e entra outro, sai de um vírus e entra outro. Nós precisamos quebrar esse círculo de vírus atrás do outro. Então, higienização das mãos, uso de máscara quando você tem imunossuprimidos domiciliar, higienização por ambientes separados, isso mostra para diminuir o carreamento desse vírus, e arejar o máximo que você possa em ambientes frios, independente ou não, libera a passagem de ar, isso diminui muito. E se hidrate, né? Narina, olhos, boca, creme, até creme em pele, porque hoje essa é uma época de conjuntivites, rinites, sinusites, pneumonites, traqueites, amidalites, é o período das ites. Então, quanto mais você tiver o muco ciliar adequado para que trabalhe bem, a gente diminui os quadros respiratórios agora. Falando nas ites, e antes de encerrar, aproveitando, mudando um pouquinho de assunto, doutora, o aumento de ocupação nas UTIs pediátricas no país preocupa muito, é claro, está relacionado a problemas respiratórios, porque quais os alertas, os cuidados? Então, a criança pequena nasceu durante essa pandemia, onde a gente teve muitos isolamentos, e a diminuição da presença dessa criança em ambientes onde ela possa ter uma adequação do seu próprio sistema imune. O vírus, ele está presente, com a baixa vacinação, apresenta um quadro respiratório muito mais recorrente e levando ao quadro respiratório grave, que é síndrome da angústia respiratória, não só do adulto como da criança, que é o quadro grave respiratório viral. Esse quadro é o que leva a frequentes internações. A criança, ela sai de uma bronquiolite, que é um vírus sincicial respiratório, do rinovírus, do metavírus, ela entra rotineiramente de um vírus atrás do outro. Então, a família fica transmitindo um vírus dentro de casa, passando no carreamento, e essa criança tem muita internação no período de outono e inverno. Precisamos que criança seja vacinada, que o ambiente seja arejado, que corte essa quebra, né, para diminuir essa internação infantil. A criança precisa ter contato com terra, com ambiente, com lugares onde ela possa ter uma resistência imune melhor para que ela possa enfrentar os vírus que estão presentes, infelizmente, sazonalmente nos ambientes. É isso. Doutora Raquel Moarec, infectologista. Doutora, obrigada pelos esclarecimentos. Bom domingo, boa semana. Obrigada a todos. Bom, a gente segue